Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos em mais um Papo entre Amigas. Só estou esperando a Karina chegar para ela iniciar comigo a nossa live querida. Ela já chegou, deixa ela entrar aqui. Vamos ver. Chamar a Karina. São tantos botõezinhos. Pronto, já chamei a Karina, esperar ela. Bom dia, Cá! Bom dia, Tudo bem com você? tudo bem? E com você? Tudo jóia. É isso aí. Papo entre amigas, iniciando assim com alegria, com sorriso, com falha nossa. Faz parte, faz parte. É. Para quem não está entendendo, é uma brincadeira interna. Nossa, né, cara? Sim. Ai. Então, hoje nós temos um tema, ele é muito relevante, muito importante também falarmos sobre ele, porque muitas pessoas passam por situações e não sabem que estão passando por essas situações, né? Situações de quê? Situações de manipulação. Muito interessante a gente falar sobre. Então, nós temos a primeira. Primeiro, assim, nós separamos 4 tipos de manipulação e temos o primeiro tipo de manipulação, que é o interrupting. Eles todos têm um nome em inglês, tá? Mas vamos explicar. Então, o que seria o interrupting? Seria o homem, né, o man, e o interrupting é um interromper. Então, esse termo refere ao hábito que o homem tem de interromper a fala de uma mulher, sempre querendo se sobressair ou informando, é, fazendo a mulher passar por ela não conseguir, ela não tem propriedade suficiente para falar sobre aquele assunto. Então, ela não consegue nunca terminar uma frase, um pensamento, e isso é bem constante, né? Eu vejo bastante no consultório também, vejo bastante na vida, sem fora do consultório, né? É, vejo alguns casais com essa dinâmica. E você, Ká? Olha, eu confesso que esses temas aí que a gente escolheu para hoje, eles mexem bastante comigo. Vejo muito no consultório também. É uma coisa que realmente eu fico muito pensativa, né? É uma coisa que não é de hoje. Essa questão do homem, de alguma forma, se sentir superior à mulher, né? Então, essa interrupção desnecessária, né, que acontece, né, quando o homem faz isso com uma mulher, a mulher está contando alguma coisa, ele começa a falar por cima, como se não fosse interessante o que ela está falando, né? Então, assim, deixa eu falar que é mais interessante o que eu vou dizer, é mais importante, eu sei mais do que você. Então, eles usam muitas vezes da voz, né, do timbre de voz mais grave, né? Para falar por cima, para se impor, né? Então, assim, eu acho, o que eu vou dizer, né? Eu achei muita falta de respeito, é muita falta de cortesia. Penso que somos todos iguais, sim. Claro que tem as questões biológicas, tem as funções diferentes do homem e da mulher numa relação, por exemplo, né? Mas nem por isso, né, a gente pode fazer isso com as pessoas, eu acho totalmente inaceitável, né? Eu estava lembrando, um juiz de direito foi fazer uma palestra uma vez sobre violência contra a mulher, lá na escola do meu filho. Achei brilhante, achei fantástico, né? Então, e ele comentou uma coisa muito interessante, que é para a gente pensar, né? No tribunal, nessas questões aí, né, nesse meio aí, né, judiciário e tal, aquela coisa de juiz, advogado e tal, é muito frequente, muito comum
que o juiz, por exemplo, interrompa a fala da advogada. Coisa que, por que será? Não acontece quando um advogado está falando. Ai, gente, fala a verdade, né? É pra gente pensar assim, né? É pra gente pensar, por que será, né? Que o homem acha que ele pode fazer isso, né? São advogados, são pessoas que estudaram igual, então, assim, essa coisa do machismo, né? Da desigualdade, né? Essas crenças sociais que o homem realmente é superior à mulher, eu acho que isso. E aí eu estava vendo aqui uma pesquisa, existem pesquisas que falam sobre isso também, né? E aí teve uma publicada em 2022 que menciona, olha só que interessante, que as pessoas com status superior, elas tendem a falar mais alto e por mais tempo do que aquelas com status um pouco abaixo. Então, assim, as pessoas vão medindo, né, a sua importância de acordo com... Enfim, né, mas os homens, eles sempre interrompem mais diálogos do que as mulheres. Uhum. É claro que tem uma diferença, né? Quando você tem, principalmente o TDAH, ele é muito rápido no pensamento, né? A hiperatividade do pensamento é muito grande. Então, geralmente ele vai concluir a sua fala. Ele conclui a fala e não interrompe a fala. Neste caso, como manipulação, é a interrupção da fala, que é diferente. E é interessante porque o que eu observo, né, na vida real, quando existe um casal com essa dinâmica, que eles não percebem, a mulher não percebe que está sendo interrompida e o homem parece que não percebe o quanto grosseiro que está sendo com essa mulher. Acontece muito no ambiente de trabalho, como a Karina falou, e acontece muito no ambiente pessoal. Nos dois casos acontece muito. É isso que eu percebo bastante. E é interessante porque quando a pessoa percebe que é um tipo de manipulação, ela fala, nossa, eu sofri isso a vida inteira e não sabia. Não sabia, não tinha esse conceito. Mas sim, é um tipo de manipulação. Quando você é interrompida, sua voz é cessada, né? A pessoa não deixa você concluir a sua ideia. Sim, é um tipo de manipulação. E é muito E como é que a pessoa se frequente. sente, né? Sim, Diminuída, sim, menos que alguém, né? Que sim, interessante. Ela realmente esse comportamento ele acaba embutindo algumas crenças nas pessoas que ainda não têm a consciência disso. Porque quando a gente tem sim. a consciência, a gente desperta e a gente vai procurar saber se é aquilo mesmo, né? Então, assim, no consultório, eu vejo muito assim, nossa, eu precisava falar. As pessoas vêm querendo falar, né? Desabafar, porque muitas vezes não tem voz dentro da própria casa. E às vezes a Sim. gente até percebe, né, principalmente assim na família, que a gente sofre de repente com esse comportamento, esse padrão aí, e é muito ruim lá das suas coisas muitas vezes, porque você sabe que vai ter uma interrupção, vai ter uma, depois mais pra frente a gente vai falar também, né, da explicação. Gente, como isso diminui a gente se a gente não prestar atenção? Por isso que é bacana a informação, por isso que a gente está aqui batendo esse papo com vocês, porque a gente quer trazer informação para você perceber, descobrir por que você se sente de repente menor dentro do seu relacionamento. Ah, e a gente às vezes endeusa a outra pessoa também, né? Então, assim, presta atenção se você pode se expressar livremente, porque sim, o que você tem a falar é muito importante também. Sim, sim. Nós temos um outro tipo de manipulação, que ele também é bem frequente. Você quer falar sobre ele, Cá? Então, né? Ah, por causa do nome, né? Olha, ela deixou para mim a pronúncia. Olha só o nome
É porque Procreate. todos os tipos de manipulação que nós vimos e pesquisamos têm uma terminologia em inglês. E nos bastidores ficamos pensando, ai, qual é a pronúncia? E joga no Google para ver a pronúncia. Não. E algumas eu não consigo falar. Me desculpe. Então a Karina vai falar. Então, A olha vida como só, ela mas é. assim, esse meu inglês está muito bom, mas assim, o que que esse termo quer dizer, né? Foi uma junção de brother, irmão, com appropriate. Então, quando uma pessoa, um homem, se apropria da ideia da mulher. Pasmem, isso acontece. Existem vários exemplos aqui, até eu vou citar um aqui que eu achei muito interessante, mas vamos explicar primeiro, né? Direitinho. Então, Sim, assim, puxa vida, acontece muito em ambiente de trabalho, em ambiente acadêmico, né? E sim, reproduz e propaga o machismo, né? Por que sim, que uma mulher não pode ter uma ideia boa? Fiquei pensando quantas descobertas, né? São atribuídas aos homens e, na verdade, foram feitas pelas mulheres. Eu já descobri várias aqui pela internet, até fui checar essas informações. Então, assim, né, gente, não deixa de ser uma forma de violência, sim, contra a mulher. A mulher é minimizada, ela é desprezada, né? Porque, afinal, ela descobriu. Teve um filme que eu assisti, não faz muito tempo, mas eu não vou lembrar o nome. Eu só lembro do contexto. A pessoa, a mulher, escrevia artigos para um jornal, mas quando ela mostrava para o cara, né, que era o diretor, sei lá o que, do jornal, ele analisava a história que ela havia escrito. E olha que interessante, de repente, se a personagem era solteira, ele falava que no fim, não, no fim você precisa colocar que ela casou, que ela. Olha, até isso, né? Até no conteúdo do que ela escrevia, eles davam um pitaco. Né? Claro que era uma época um pouco mais atrás, mas eu acho que ainda hoje acontece muito isso, né? uhum, Então, olha só o que eu achei. Sabe aquele jogo, Monopoly? Ele foi, na verdade, descoberto por uma mulher, Elizabeth Meg, foi a inventora do jogo em 1903. E aí, 30 anos depois, um abençoado chamado Charles Darrow reivindicou o trabalho como se fosse invenção dele e vendeu lá para a empresa Parker's Brothers. E aí ele ganhou muito dinheiro em cima da invenção dela. Gente, olha isso. Então, assim, né? Imagina, além de uma frustração, da baixa autoestima, né? De repente a mulher tem um bloqueio criativo, porque afinal é muito desestimulante, né? Você descobre uma coisa e aí os homens vão se apropriando. Pode acontecer uma estagnação profissional, então ela fala, não vale mais a pena, né? Então, uhum. assim, puxa vida, a gente precisa se conscientizar para desestruturar essa Sim, coisa do homem querer levar vantagem, querer falar que foi dele. Não, a gente precisa ter voz ativa, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa insistir, a gente precisa realmente falar, não, peraí, fui eu, né? Falar com clareza, não se encolher, né, Vi? sim, sim, sim. Eu tenho esse, nessa tipo de manipulação, eu tenho um caso real que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa empresa, escrevi um e-mail ao meu chefe. O meu chefe pegou o meu e-mail com todas as palavras, foi um plágio que ele fez, e colocou para o chefe dele com cópia para mim. Eu falei, gente, ele não teve a capacidade nem de mudar alguma vírgula, uma palavra, sabe? Mudar um pouquinho, dar uma floreada, não. Ele escreveu o e-mail como se fosse dele, sendo que quem escreveu fui eu. Senti, assim, extremamente incomodada com aquilo. E foi uma apropriação. Ele se apropriou das minhas palavras, do meu e-mail, para falar que era dele. A ideia original daquilo, eu acredito que tinha sido uma ideia que eu tive para fazer um programa em gestão de pessoas. E ele usou como sendo dele.
Eu fiquei extremamente incomodada. Extremamente. E o cara de pau ainda, ou não, né? Não sei se cara de pau foi bom porque foi um alerta para mim. Ele me copiou no e-mail do nosso CEO. Então, ele se apropriava das minhas ideias e vendia como dele. Eu Gente do entendi céu. o cenário, consegui entender o cenário, mas foi muito ruim, muito ruim. Bem, a próxima o tipo de manipulação é o gaslighting. Ah, agora eu consegui falar. Gaslighting. O gaslighting é quando assim, a nossa realidade é distorcida. Então, a pessoa fala uma coisa que, que você não falou, ou ela induz você a ter alguns tipos de pensamento que aconteceu aquilo, mas não aconteceu. Esse tipo de manipulação, ele é bem recorrente e é bem difícil você entender que você está nesse tipo de manipulação. Também, ai, meus chefes queridos. Eu tive um chefe que, numa reunião, ele dando um feedback extremamente negativo para uma colaboradora, falou que eu tinha falado sobre ela, sendo que eu não tinha falado. Então, colocando uma pessoa contra a outra. Se a colaboradora não me conhecesse, com certeza ela ganharia a versão dele. E ainda bem que eu estava também inserida naquela reunião. E eu consegui me defender. Mas aí eu percebi, nossa, alguma coisa está de estranho nessa relação. E aí eu fui percebendo pontos, muitos pontos que ele fazia isso. Que ele falava uma coisa, aí depois distorcia, aí falava que não tinha falado. Então, tudo eu tinha que ter evidências, sempre, tipo, tinha que ter evidências para eu me proteger. Só que isso traz uma ansiedade porque você não sabe se aquilo realmente aconteceu, se aquilo realmente você falou ou não, sabe? Fica muito distorcido na sua cabeça. O gaslight, ele acontece bastante, que é muito ruim mesmo. Eu acho que, bom, para mim, né, na minha visão, eu acho que é o pior tipo de Uhum. manipulação, porque ele faz com que a gente duvide da nossa sanidade mental, né? Então, assim, a gente vê muito esse termo, né, Vi, quando a gente fala sobre transtornos de personalidade, né, sobre narcisistas, por exemplo, né? Então, assim, tenho muitos exemplos, infelizmente, até confesso, sim, tive muitos gatilhos escrevendo, estudando sobre essa nossa live. Não é fácil. Quando a gente fala sobre esse tipo de manipulação num relacionamento amoroso, meu Deus, isso pode levar a gente assim a um estado de extrema confusão, né? A gente realmente duvida da gente mesmo. Mas eu falei, mas será que ele falou mesmo isso? Ai, coitado, ai, deve ter falado, eu fui injusta com ele. Gente, cuidado, cuidado. Por isso que eu falo, você tá num relacionamento onde você só chora, dá muito pouca risada, tá sempre com ansiedade, checando mensagem, perdendo o seu sono, tem coisa errada aí. Eu vou citar assim alguns exemplos que eu achei assim o fim, né? Então, por exemplo, no começo desse relacionamento, que graças a Deus e a minha terapeuta terminou, né? Mas assim, ó, faz alguns meses e olha, isso ainda mexe comigo. Mas a gente sabe que a gente se cura quando mexe assim de um jeito da gente não se conformar, tipo, meu Deus, né? Como é que eu me sujeitei a uma coisa dessa? Não assim, daquele jeito, ai, perdi ele. Não, isso não existe mais, graças a Deus. Então eu vejo que eu estou curada, né? E estou mais forte, graças a Deus. Mas foi muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Então, por exemplo, né? Ele gostava de futebol.
Então, eu nunca gostei de futebol. Mas, quando a gente gosta de alguém, a gente se interessa pelas coisas, faz uma forcinha, né? Comecei até a gostar de assistir, né? E aí, uma vez ele falou assim: ah, eu não vou aí, viu? Não vou aí na sua casa hoje, tipo, fim de semana, sei lá, porque vai ter jogo, né, aqui na minha cidade, o time da cidade e tal, vou lá, né, acompanhar meu pai, nós vamos juntos, tal. Ah, que bacana, né? Aproveita, tal, né? Ah, tudo bem, hoje, né? Amanhã a gente se vê, tá? Você quer ir junto? Aí eu, vamos! Olha que bacana, ele, né? Ele, olha, quer me colocar ali no, né, um time pequeno, eu tenho medo assim, estágio, aquela coisa, né? Estádio, aquela coisa. E aí, na hora que eu concordei, ele deu risada, tudo por mensagem, né, gente? Claro. Aí ele deu risada e falou, eu tava brincando. Você queria mesmo? Meu Deus, eu me senti uma idiota, né? Então, assim, olha só. E foram muitas coisas assim. Por exemplo, eu tinha atendimentos em São Paulo uma vez, e aí eu tava com tudo certinho, eu ia de ônibus e tal, né? E aí ele muito assim, solícito, né? Olha, eu vou com os meus pais tal dia. Olha, acho que vai dar certo. Você quer ir com a gente? Olha, já vamos deixar combinado. Ah, gente, perto da data. Você vai me matar, mas olha, aconteceu um imprevisto, a gente só vai tal dia. Gente, a minha sorte, né, é que eu sou determinada, e ainda mais em relação ao meu trabalho, né? Uhum. Então aí eu simplesmente fui de ônibus, né? Mas aí eu comecei a ver, falei, gente, tá muito estranho isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sem contar no meu aniversário, essa foi para acabar, né? Uhum. Então assim, ah, é o seu aniversário, né, que foi esse mês. Então eu lembrei, porque realmente o ano passado foi isso, né? Então, ah, não, tem que ser especial, vamos para Bauru, que é uma cidade aqui perto, tem coisas legais, tal, né? Vamos em tal lugar que você gosta, tal. De repente, aí eu concordava, ah, então vamos. É, se bem que talvez você queira fazer outra coisa, né? Ah, resumindo, gente, a gente passou aqui na minha casa, no dia mesmo, comendo uma pizza que ele pegou no mercado. Ai, como ele é bonzinho, né? Como ele era bonzinho. Então, olha, é muito complicado. E uma coisa que acontece é que às vezes a gente fica, ah, mas ele é bacana, olha, ele queria me levar. A gente fica justificando, sabe? Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que enxergar, porque isso Uhum. acontece muito nesses relacionamentos abusivos, gente, viu? Então, assim, tá estranho, tá te dando ansiedade, você tá perdendo o seu sono, você fica confusa, ainda mais com mensagem. Mensagem é batata. Escreve tal coisa. Ah, mas era brincadeira. Não, não foi isso que eu quis dizer. E eles são muito evasivos, né, Vi? Eles, Sim. assim, falam sempre, assim, de uma forma muito aberta, muito... que depois ele pode... A gente se sujeita mesmo, não é? A gente se sujeita. Porque há um sentimento envolvido. E por isso que a gente precisa dos amigos por perto, dos familiares, ouvi-los e também fazer terapia, gente. A minha sorte era essa, porque senão a coisa tinha se estendido. Porque quantas vezes, ainda teve isso, muitas vezes eu tentei me desvencilhar dessa pessoa. Uhum. Então ele ficava o quê? Ele nem queria estar junto, mas também não me deixava partir. Uhum. Quando eu Uhum. falava para ele, olha, eu não quero ser ficante, eu não quero esse tipo de relacionamento, eu quero uma coisa mais assim, né, mais companheirismo e tal. Ah, mas então isso eu não posso te dar. Então, olha, então para mim não serve, vamos seguir. E aí ele mandava mensagem de novo, começava, Carinho. gente do céu, não é? Gente, olha, É precisamos de complicado. ajuda quando a gente está Sim. envolvido nesse tipo de relacionamento. Esse gaslighting, para mim, é o mais nocivo, né, Sim. Vi? É demais, é muita maldade, eu diria. Para mim é Sim. maldade. E aí, eu fico no quem nunca, né? Quem nunca teve uma amiga que viu alguma coisa na internet estranha, né? Um post do namorado com outra mulher, e aí o abençoado pega e fala: ah, não, mas
É mentira, imagina, eu te amo, né? Isso é gaslight. Ou então, nossa, mas eu sempre deixei muito claro para você. Isso é gaslight também, né? Então, são esses exemplos para a gente ficar atento, porque é um tipo de manipulação. Mentiras, né, Vi? Muita Mentiras. mentira. Teve vez Mentiras. que eu cheguei a ver, gente, ninguém me contou, eu vi, né? Foto, quando a pessoa marca uma outra mulher nessa foto, então a foto de um copão lá de cerveja e aí perguntei, nossa, né? Quem é a fulana? Ah, é uma amiga antiga, gente. Dali a É. pouco, sei lá, um mês depois, o que eu vejo? A foto dele com a amiga antiga e aquela música de janeiro a janeiro. Olha que legal, né? Então, assim, gente, eu não desejo para ninguém. Por isso que a gente tá, né? Não pensem que é fácil para a gente conversar sobre essas coisas. Claro, a gente é terapeuta, mas a gente também tem as nossas histórias. Eu acho sim que é muito didático e é muito humano, né? Porque a gente gosta do que a gente faz e a gente gosta de pessoas, a gente gosta de ajudar. Então eu acho que é muito humano e é muito assim uma demonstração sim de vulnerabilidade. Por que não a gente compartilhar as nossas histórias com vocês? Porque embora a gente estude o comportamento humano, a gente trate pessoas, nós somos humanas e a gente também tem as nossas relações, a gente também, né? No meu caso, que eu tô solteira ainda. Então, assim, a gente quer amar, a gente quer se envolver, e aí, às vezes, é o que eu falo, às vezes é até pior, que a gente tolera algumas coisas, mas eu realmente. Eu conhecia o transtorno narcisista, mas eu não, na prática, eu nunca tinha vivido um relacionamento assim. Então, eu achava, né? Porque agora vendo eu já identifiquei muita coisa de outros relacionamentos. Então, gente, abrir os olhos, se informar. Se não serve para você, pode servir para uma amiga que está passando por isso, um amigo, né? Claro que não é só em relacionamento amoroso que a gente pode viver tudo isso. Pode ser até na própria família. Então, o que a gente faz com isso? A gente não vai poder mudar essas pessoas, conscientizar, sensibilizar, não, não. Mas a gente vai lidar de outra forma, a gente não vai ser mais tão ingênua, né? E a gente vai se posicionar, a gente vai duvidar, né? Como diria Augusto Cury, duvide, critique, né? Então a gente vai proteger os nossos sentimentos. A Marcela está falando aqui, muitas vezes o desejo de ter um relacionamento faz com que a gente passe por situações que machucam, é verdade, Mar? É isso, Muitas vezes. sim. Esse desejo, a cobrança, como a gente já falou em outro momento, a cobrança da Sim. sociedade, a cobrança dos amigos, dos familiares, a cobrança do tempo, a nossa própria cobrança, a nossa própria pressão. Meu Deus, estou com mais de 40, estou solteira, parece que só eu estou solteira na minha família, né? Mas, e aí a gente pensa, mas o que eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar qualquer coisa para não estar solteira? Gente, eu falo para vocês, eu tava assim, muito mais assim, com um quadro de ansiedade, com sintomas de ansiedade, quando eu tava com esse cara. Hoje eu tô muito bem, entende? Então, assim, será que tá valendo a pena esse relacionamento? Será que é isso que você merece? Um relacionamento que te dá gatilhos de ansiedade, que te deixa se sentir inadequada, menos do que alguém? Será que você tem que se sujeitar a isso? O cara vem quando ele quer. Quando não quer, não vem. Dá uma desculpa qualquer. Mente descaradamente. Falei pra Vi. A gente estava preparando a live do sábado, né? Uhum. E aí eu comecei a assistir um filme, né? Pra gente ter mais material, mais conteúdo. Eu não consegui assistir. Eu não consegui. A mulher descobre a traição do cara e ele fala assim com uma expressão, porque você sabe, homens, a gente tem as nossas necessidades e tal. E ela continua falando, e aí aquela coisa, nossa, como a mulher é descompensada, né? As mulheres são muito histéricas e tal. E ele naquela postura, né? Então, nossa, como eles são tranquilos, né? E aí ele bate nela e ela fica indignada, porque eu não posso bater em você? Bate de novo, ela fica toda ali. E ele não se abala. Gente, pessoas desse tipo
estão muito perto de nós e a gente precisa enxergar. Sim. Esse aí é um resuminho do gaslighting. Vamos para o próximo tipo de manipulação, que é o mansplaining. Mansplaining, mans, homem, planning, explicação. Tudo que você fala, o homem tem que explicar no mínimo detalhe, como se você estivesse no jardim da infância, aprendendo a sua, né, alfabetização, que não tivesse toda a vivência que você tem, né, que tivesse capacidade e inteligência. Então, são os homens que explicam algo de maneira muito simplista para uma mulher, fazer com que a mulher entenda, presumindo que ela não entende o assunto. Então, explicando, sabe, ponto por ponto, que isso até cansa, é cansativo, cansativo. Tem alguns homens que acreditam que as mulheres, infelizmente, ainda são inferiores a eles, que não têm capacidade nem inteligência suficiente para ter um pensamento próprio e ter um discernimento do que ela acredita ser certo e ser errado. Então, esse tipo de manipulação é o último tipo de manipulação, mas não menos importante de falarmos, né? Porque muitas mulheres passam por isso e não sabem que é um tipo de assédio, de abuso, né? Porque manipulação é isso, é abuso. E às vezes, né, eles explicam de novo o que uma mulher já explicou. Meu Deus, né? Tipo assim, deixa que eu explico melhor, que você não, né? Essa sua explicação, a minha tá mais completa. Eles têm sempre alguma coisa a mais, né, para falar. E eu estava vendo, né, às vezes até acontece com pessoas, por exemplo, né, a pessoa é formada em direito, a pessoa é advogada, tá? E aí o cara é engenheiro. E aí a mulher explicou uma coisa sobre a profissão dela e ele, sendo engenheiro, ele quer explicar a parte do direito que ela já explicou. Gente, como assim? Eu acho também, né? Eu acho, é uma opinião minha, que é muita arrogância também, sabe? Eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender com todo mundo, né? Então, uma faculdade, um sei lá o quê. Gente, vamos ter mais elegância, né? Vamos deixar o outro falar, né? Eu acho que, meu Deus, como a gente, né, às vezes se sente superior, porque estudou mais, porque, meu Deus do céu, sabe? Vamos manter a elegância, a gentileza, né? O que a gente faz é muito arrogante. E aí, sabe o que acontece com essas pessoas assim? Nossa, como eles são sábios, né? Mas assim, não tem humildade, né? Não tem respeito para com o outro. Fica uma pessoa difícil de conversar, fica uma pessoa que a gente não quer estar perto, a gente não quer externar uma opinião nossa. Então, assim, fica uma pessoa de convívio bem desagradável, bem complicado. As pessoas se afastam, né? E quem quer estar com uma pessoa assim, se vale a pena, ou se é alguém que você tem que argumentar mesmo, vamos supor no trabalho, né? É legal você, de repente, falar, você gostaria de saber a minha opinião? Aí, de repente, a pessoa, olha, eu gostaria. Então, ele está pedindo, mas de repente ele já está tão certo de tudo, né? Você vê, fica uma pessoa de comunicação muito difícil. Né? Então, Muito assim, toma cuidado, vamos tomar cuidado, né, para que a gente não seja uma pessoa assim, Deus me livre, mas principalmente para a gente saber se posicionar diante de uma pessoa dessa e não ficar achando que o que a gente tem para falar é menos importante. A gente fica, às vezes, inseguro em relação até ao nosso conhecimento. Nossa, será que, né, será que eu sei mesmo? Será que eu. Entende? Oh, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem uma coisa importante para falar, todo mundo tem o direito de se expressar, né? E numa comunicação, numa conversa, o legal é trocar, né? Um fala, outro fala. Olha que interessante, você tinha. Ah, eu não sabia desse posicionamento seu e tal. Gente, não é verdade? Vamos se respeitar?
né? Então, sim, assim, eu acho que isso realmente, esse homem palestrinha, né? Eles falam homem palestrinha, homem explicando. Gente, tem tanta mulher tão sábia que vale tanto a pena a gente ouvir, não é? Então, ai sim, meu Deus, né? Vamos parar com essa arrogância e não vamos aceitar isso, não. Vamos se posicionar com clareza. É claro que a gente não vai ficar brigando. Quando a gente vê que não vale a pena, a gente fica quietinha, mas assim, ó, não se sinta inferior. sim. Essa é a coisa. Não se sinta inferior, não se sinta menos, porque o cara não deixou você falar, porque o cara complementou a sua explicação. Isso pode ser simplesmente arrogância da parte dele. Isso. E para finalizar, para cada tipo de abuso, né? Cada tipo de manipulação, a gente elencou algumas dicas, né? Algumas estratégias para você também lidar com esses tipos de manipulação. Agora vocês conseguem identificar. Eu acho que isso é um tipo de manipulação, estou sendo manipulado. Mas o que que eu faço com isso? Então, para o interrupting, que é o homem que interrompe toda hora que a mulher vai falar, né? Não só complementando, sabe aquela palavra difícil que às vezes você esquece, mas o pensamento todo, né? Desqualificando o que a mulher está falando. Qual uma estratégia interessante, né? É sempre você retomar a sua fala e reforçar a importância de que você estava dizendo, tá? Então, ok, ele falou, tem uma voz mais grave do que a nossa, ele falou, você escutou, mas olha, agora é minha hora de você me escutar. Então, é a hora que você precisa me escutar. Então, é sempre trazendo a sua fala novamente e não esquecendo de falar, não, ele é assim mesmo, então não vou fazer nada, não vou falar nada, deixa, porque isso vai te trazer consequências, né? Você calando a sua voz traz consequências e a Karina sabe muito bem essas consequências para o corpo, que ela é uma especialista aí em medicina germânica, né? Então, toda a consequência, todo o sapo que a gente engole vai diretamente para o corpo. Então, alguma doença vai vir, uma gastrite, uma azia, né? Principalmente no aparelho digestivo aí. Você não engoliu bem essa situação. Então, é importante a gente ficar muito, muito, muito esperta. A segunda dica, né, para o segundo tipo de manipulação, que é o broprating, enfim. Bro é a parte de brother, né, irmão, e o appropriating é de apropriação. Então, ele vai apropriar daquilo que não é dele, né? Lembra que a Karina falou sobre todo o desenvolvimento do jogo Monopólio era de uma mulher que um homem pegou para si, né? E ganhou milhões com essa apropriação. Então, qual é a dica que a gente dá para você trabalhar se isso acontecer com você? Não tenha medo de reivindicar seus direitos, de reivindicar a autoria. Eu fiquei quieta na época, mas eu poderia não ter ficado quieta. Hoje eu tenho uma maturidade muito maior do que eu tinha na época, né? Eu engoli o sapo. Me deu um problema aí no meu aparelho digestivo, com certeza. Fiquei mal com aquilo. Mas é reivindicar o seu direito, né? Hoje, né, vendo assim o filme em 3D, né, em terceira pessoa, hoje eu falaria, olha, por que você mandou o meu e-mail com seu nome? Não entendi. Consegue me explicar? Não entendi e sou extremamente incomodada com isso. Hoje eu falaria. Mas ontem eu não sabia nem que isso seria um tipo de manipulação. Terceira dica, né? Para o terceiro tipo
de manipulação, que é o gaslighting, como lidar aí com esse tipo de manipulação, que esse eu acho que é o mais difícil, porque você fica extremamente sem saber, será que isso é real? Será que isso não é real? Cria evidências, identifique e se afaste dessa pessoa. A terapia, ela é uma boa aliada, uma boa alternativa para entender melhor os nossos relacionamentos aí, como se livrar desses relacionamentos, né? Desse padrão de comportamento que vai se aproximando de pessoas também com esse tipo de tratativa, né? Criar ilusões, criar um mundo aí extremamente controverso que você não sabe se é real, se não é real, se você falou realmente, se você não falou, porque eles falam com tanta convicção para você que você fica extremamente sem saber, sem É saber uma tortura, o que né? dizer. É uma Sim, tortura. Isso é uma tortura. A gente fica duvidando realmente da gente mesmo. Então, não tem outro jeito. É se afastar mesmo. Se afastar desse tipo de pessoa. Se afastar. sim, Não tem como. sim. O mansplaining, que seria o homem palestrinha, que eu achei incrível essa tradução livre que a Karina fez, né? Então, tudo que você pensa vai ser uma palestra enorme que esse homem vai falar para você. Então, fala diretamente, deixa eu ver se eu entendi. Você está explicando esse assunto novamente, que eu já te falei, sabe? Ser direta, tem que ser direta. Para a pessoa também entender que isso está incomodando e que você, bem no popular, não é burra, né? Ou também falar, você acredita que é realmente necessário desenhar para eu entender? Né? Porque é isso que acontece, né? A pessoa te menospreza, a pessoa te coloca para baixo. A gente precisa confiar no nosso taco, né? A gente precisa confiar no nosso conhecimento, não deixar que ninguém fique ditando nosso comportamento, o que a gente deve fazer, como a gente deve falar, o que a gente deve falar. Meu Deus do céu, né, gente? E eu acho, né, para finalizar, eu acho que, gente, respeito é a base de qualquer relação, né? Então pensa bem se você não está fazendo isso com a sua esposa, com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe, sabe? Deixa a pessoa falar, deixa ela explicar do jeito dela, né? Todo mundo tem um conhecimento, né? Que vale a pena ser ouvido. A gente aprende demais. A gente aprende demais, qualquer pessoa. Até com as crianças, né? Principalmente com as crianças. Gente, vamos deixar as pessoas falarem, vamos ouvir mais, sem arrogância. Sim. E quando você for interrompida, perceba. Perceba o que essa interrupção faz em você. Perceba se vale a pena continuar com a pessoa, perceba se vale a pena falar com a pessoa. Eu acredito que sempre vale a pena falar com a pessoa, até para dar um direcionamento e falar assim, olha, eu estou percebendo, estou esperta. Então, não aceitarei que você me trate dessa forma, principalmente. Tem alguma pergunta aí para quem está nos assistindo? Será que alguém fez alguma pergunta? A Marcela tinha falado, né? Alguma coisa? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, né? Por favor, nos faça, que eu acho que é muito interessante esse bate-papo entre amigas sempre, entre nós, não só entre eu e a Karina. Sim, podem deixar mensagens também, podem mandar Isso, mensagens na nossa comentários. página, a gente sempre responde, né? De repente, ideias para próximas lives, para os próximos bate-papos, né? E a gente tem outra Sim, live no sábado, né, Vi? sim, às 19 horas. Então, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, e todo sábado, às 19, estaremos juntas com vocês
para trazer informação, né? Para trazer um novo olhar em relação a algum assunto. Teve uma... Ah, lá que bonitinha saiu. Que bonitinha. Obrigada, meu amor. Obrigada por você ter assistido, viu? Ótimo conteúdo, meninas. Espero que tenha contribuído para você. E se não for para você o seu caso, que espero que não, mas que seja para algum amigo, né? Conteúdo é sempre importante a gente compartilhar, né? E com certeza vocês terão aqui. Tudo que a gente for aprendendo sobre relacionamentos, como a gente aumentar a nossa autoestima, a gente vai passar para vocês. Então, não tem nenhuma pergunta, mas se tiverem depois que vocês assistirem o gravado, mande no direct, mande nos comentários mesmo que a gente responde, tá bom? Nós estamos super abertas para responder todo mundo. Um beijão, Cá. Muito bom as nossas quintas-feiras. Vou esperar o sábado e que todos fiquem bem. É isso Um aí. beijo, Até viu? sábado. Até sábado. Obrigada. Até mais. Tchau. Até.